Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amado Deus, quero te louvar, meu Deus, nesse instante, pela vida, meu Deus, da Cássia. Deus, obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado dela, tem zelado dela, o Senhor tem colocado a tua palavra no coração. Deus, usa ela poderosamente nesse instante para falar conosco, meu Deus, através do pão, que o Senhor é o pão que desceu do céu para alimentar a nossa vida e nos levar juntamente com o Senhor. Abençoe esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos aqui no domingo pela manhã para louvarmos e servirmos ao nosso Deus. Abra a sua lição aí na lição 10. Esse texto bíblico encontra-se em Juízes 13, capítulo 13, versículo 1 ao 5, e também do 24 e do 25. Aprendendo para não ser derrotado. Aqui nós vamos falar hoje a respeito de um homem ungido, separado, um homem que foi ungido no ventre da sua mãe. Mas esse homem teve um início maravilhoso, mas um final trágico. No capítulo 13, versículo 1, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui nós vamos perceber a história do povo de Israel, e é um período dos juízes, onde os juízes que estavam ali governando e tomando conta do povo de Israel. Então Deus preparou Sansão para estar assumindo este posto. E nós vimos aqui nesse versículo que fala: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Neste período aqui, eles eram escravos dos filisteus. Por quê? Por causa da consequência do pecado do povo de Israel. Eles esqueciam Deus, eles esqueciam tudo que Deus tinha feito para eles, eles esqueciam das bênçãos que Deus tinha manifesto na vida deles. E eles começavam a voltar os olhos para as coisas, para outros deuses pagãos, começavam a se envolver com pessoas que Deus falou: não façam aliança com esse tipo de pessoa. Mas eles se esqueciam e começavam a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, e a consequência vinha, a consequência do pecado vinha. Deus os entregava nas mãos do inimigo. E o povo de Israel estava vivendo neste período. Por isso que nós vemos aqui no versículo 2 que diz: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Ou seja, estavam enfrentando várias dificuldades. Eram escravos, 40 anos sendo escravizados pelo povo filisteu, e aí ela estava enfrentando outro problema, outro grande problema. Era estéril, não podia ter filhos. Escravos, e ainda a mulher era estéril. Mas o que nós podemos ver aqui no versículo 3? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O versículo 4: agora pois, guarda-te de que bebas vinho,
ou bebida forte, ou coma coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Aqui nós vemos Deus dando uma promessa para aquela mulher estéril, dizendo para ela: você não é estéril, você vai conceber, e o seu filho é um filho escolhido, ele vai ser nazireu, que significa consagrado a Deus, nazireu, separado para uma grande missão. Seu filho será nazireu, porque ele vai livrar o povo de Israel das mãos do inimigo. Deus planejou, Deus separou, Deus consagrou Sansão no ventre da sua mãe. E aqui o versículo 24 e 25 diz: e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o 25 diz assim: e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan em Zorá. Esta é a grande diferença que nós vemos na vida de Sansão. E o Espírito do Senhor começou a dirigir a vida de Sansão. Sansão consagrado, Sansão escolhido, Sansão separado para uma grande missão. E a grande diferença que um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Esta é a grande diferença. Esta é a grande diferença da nossa vida. Essa é a grande diferença da sua vida. Se você é dirigido ou não pelo Espírito Santo de Deus. Você pode estar enfrentando um problema e uma dificuldade. Às vezes pode ser até consequência de atitudes, decisões que você tomou no seu passado. Pode ser consequência do seu erro. Pode ser consequência de alguma atitude que você tomou e hoje você está colhendo por ela. E muitas vezes você às vezes fica se culpando. Por que eu fui fazer isso? Por que eu tomei essa atitude? Saiba de uma coisa. Se Deus já te perdoou, se você é uma pessoa que confessou o seu pecado, arrependeu, mudou de atitude, o Senhor já te perdoou. Agora você também precisa se perdoar. Muitas vezes, Deus já nos perdoou, Deus já lançou no mar do esquecimento, mas você fica lá pescando nesse mar. Ou então, vamos falar agora do casal. Às vezes, um ou outro errou. Pode ser que um ou outro tenha traído, tenha mentido, tenha feito alguma coisa que machucou, que feriu. E aí, houve um momento de reconciliação, um momento de perdão, mas vira e mexe, está lá vocês pescando no mar que deveria ser do mar do esquecimento. O mar do esquecimento é que você lança lá e acabou. Quando você pede perdão para Deus, se arrepende, muda de atitude, se no dia você fala: Senhor, você lembra aquele dia? O Senhor fala: não, mas eu já esqueci. Eu já lancei no mar do esquecimento. Por que você está buscando e pescando aonde não devia? Por que você às vezes fica lançando no rosto, lançando na cara do outro o pecado dele que foi do passado? Infelizmente, nós vimos aqui que esse menino que foi separado por Deus, esse menino que foi consagrado a Deus, começou a crescer, o Espírito de Deus estava impelindo, o Espírito de Deus estava dirigindo, mas de repente, ele começa a tomar atitudes que agradavam a si próprio. Começou a esquecer da vontade de Deus, começou a esquecer que Deus determinou algo para ele, determinou uma missão para ele cumprir. Começou a esquecer do propósito de Deus,
daquilo que Deus tinha para ele, daquilo que Deus tinha para a vida dele, começou a deixar de lado. É brincar com a unção de Deus, é desprezar a unção do Senhor, é desvalorizar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Você foi criado com um propósito, você foi criado para uma missão. Muitas vezes Deus te escolheu quando antes de você estar no ventre da sua mãe, antes da sua mãe te conceber, você já foi concebido na mente de Deus. Agora tem uma diferença. Será que ainda você está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Será que quem dirige a sua vida é o Espírito Santo de Deus? Ou o seu próprio espírito, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade? Achar que eu sou muito forte. Sansão começou a se exibir, começou a aparecer, começou a brincar com a unção de Deus, a se mostrar, achar que era o bom, que era o tal. Primeira coisa de errado que ele fez foi buscar desceu. A palavra do Senhor diz que ele desceu e ele foi buscar uma moça dos filisteus. Aqui nós começamos a ver Sansão descendo geograficamente, mas descendo espiritualmente. Foi buscar uma moça aonde não devia, foi buscar uma decisão, tomar uma decisão, fazer aliança com quem não devia. Por isso que eu gosto de falar para os jovens, vocês estão na fase onde toma as maiores decisões da vida. Às vezes a gente pensa assim, por que a gente não tem que tomar essas decisões assim quando a gente está mais maduro, quando a gente tem consciência daquilo que é bom, do que é ruim? Mas não, os jovens estão na fase onde eles tomam as maiores decisões que vão ter consequências na sua vida. É com quem vai se casar, qual o curso que vai fazer, qual a profissão que vai escolher. São as maiores decisões da sua vida, são tomadas neste período. Por isso que devem ser tomadas aos pés do Senhor. Por isso que são decisões que têm que ser tomadas quando o Espírito de Deus está dirigindo, sendo dirigido, fazendo a vontade de Deus. Olha, quem é separado para Deus, quem é consagrado a Deus, tem que ter renúncia na vida. Muita coisa que não tem nada a ver, muita coisa que eu acho que não tem nada a ver, eu não faço, porque eu sei que aquilo pode influenciar outros a errar, a cair, a pecar. Porque pessoa que é consagrada a Deus, pessoa que é separada para Deus, tem que ter uma vida de santidade. Tem que ter transformação de vida. Tem que dar testemunho. Consagrado a Deus, separado. Desobediente aos pais. Ele foi lá, viu uma moça lá, dos filisteus, e declarou ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Aí os pais disseram: Sansão, será que não tem nenhuma moça dentre o nosso povo, da nossa tribo? Teve um dia que eu preguei aqui, e eu estava falando sobre Levi Arão e Joquebede. E eu falando que eles eram da tribo de Levi, a mesma tribo. E eu dizia assim: olha, você tem que casar com pessoas da mesma tribo. Você tem que casar, você tem que namorar pessoas que pertencem à mesma tribo. Ou seja, pessoas que professam a mesma fé, pessoas que servem ao mesmo Deus que você. Façam aliança com pessoas que são tementes a Deus, que são
filhos de Deus, não são apenas criaturas, não foram criados, não, são filhos de Deus, que professam uma fé em Deus, que tem vida de santidade, que vai caminhar junto. Não faça aliança com pessoas que são incrédulos, com pessoas que servem a outros deuses. Não faça aliança. Às vezes você vai tomar uma atitude assim na sua empresa ou um negócio. Cuidado com quem você faz aliança, cuidado com quem você faz acordo, muito cuidado. Busque de Deus direção, porque senão pode ser a maior desgraça da sua vida. Com quem você faz aliança, seja um relacionamento para um casamento conjugal, ou seja um relacionamento de negócio, ou seja amizades. Olha, seja amigo de quem é melhor do que você. Seja amigo de pessoas que vão te ensinar. Seja amigo de pessoas que você possa se espelhar, olhar para ela e falar: olha, essa pessoa tem algo a acrescentar na minha vida. Não seja, você pode ser até companheiro, colega, mas amizade, relacionamento, de viver, de estar junto, de caminhar junto. Faça amizades com pessoas que são melhores que você. Pessoas que vão te levar para o caminho de Deus. Pessoas que vão acrescentar na sua vida, onde você vai poder crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Escolha pessoas que sejam mentores espirituais da sua vida. Pessoas que vão te orientar como você conduzir a sua vida. Esteja debaixo de cobertura, viu? Valorize cobertura espiritual. Não despreze aqueles que Deus colocou e levantou para estar adiante, à frente, dirigindo vocês. Não despreze a liderança dos seus líderes, seja num grupo familiar, seja aqui na igreja, seja onde for. Tenha uma cobertura espiritual, a quem você vai dar uma resposta, quem pode chamar a atenção. Olha, por que você está tomando atitudes como essa? Não fica solto, largado, não. Você que está vindo para a igreja agora, você que está se tornando membro dessa igreja, não fica solto por aí, não. Não seja crente que vem na igreja e participa do culto. Não, seja crente que faz o culto acontecer. Seja crente que está prestando o culto. Seja um crente que valoriza a unção de Deus, a unção que Deus colocou na vida de líderes sobre a sua vida. Valorize isto. Sansão começou a descer, desobedeceu aos pais, faz aliança com os filisteus, se casa com uma filha dos filisteus, começa a quebrar o voto do Senhor. Deus falou: olha, vai ser nazireu, e nazireu diz assim, não pode beber vinho, ou bebida forte, nem comer coisa imunda, nem tocar em defunto, porque senão tornava-se impuro. Tem que ter renúncia. Vai ser nazireu, ele é consagrado ao Senhor. Tem algumas coisas na sua vida que vai ser diferente. Outras pessoas podem fazer, mas você não. Porque você é separado, você é escolhido. Deus tem uma missão para a sua vida. E Sansão já começa a quebrar esses votos. Outra coisa que eu quero orientar vocês: nunca faça voto que você não venha cumprir. Nunca faça voto diante do Senhor. Às vezes nós estamos aqui e a gente está empolgado e fala de um projeto, fala de outro, fala de missões na África, fala da ABM, fala da coisa, e eu vou ajudar. Não faça isso, não. Não faça que você vai fazer alguma coisa na igreja. Eu vou cuidar do ministério de criança, eu vou cuidar do ministério de pré-adolescente, eu vou cuidar do ministério de jovens. Não faça votos que você não venha cumprir. Fazer votos que não se cumpram é atrair a maldição de Deus sobre a sua vida. E aí, Sansão, um escolhido de Deus, começou a quebrar os votos. Primeiro deles, desobedecendo aos pais. Quer ter vida longa? Seja obediente, honra seus pais. Não é para se gabar e se achar, não. Mas
eu posso dizer que eu fui uma filha obediente, né, mãe? Sempre fui obediente à minha mãe. Sempre, sempre. A vontade dela, e realmente as decisões, sempre que eu tomei debaixo da sua orientação. E eu tenho colhido os frutos maravilhosos, porque eu tenho tido filhas maravilhosas, obedientes, são moças tementes ao Senhor. Eu plantei, eu escolhi renunciar ao mundo, eu escolhi renunciar muitas coisas na minha vida, eu escolhi servir ao Senhor. Não é renunciar, não. A coisa mais importante da minha vida é que eu escolhi amar a Deus. Ele me escolheu primeiro, claro. E eu, assim, me submeti ao amor dele. Cada dia que passa, eu sou mais apaixonada por Deus. Eu quero mais é Deus mesmo. Eu não quero saber de outra coisa na vida, a não ser servir a Deus, honrar ao meu Deus, estar fazendo a obra dele, expandindo a obra dele aqui na terra, porque é isso que me dá prazer. É isso que é a minha vida. Não tem sentido a minha vida fora de Deus. Não tem sentido. Olha, Sansão começou a escolher os frutos amargos. A história é grande, não dá tempo da gente falar a respeito dele, mas ele foi só descendo para o pecado, foi só brincando com o pecado. Depois ele casa com essa moça, a moça trai ele assim, contou o enigma dele para os inimigos. Ele já começa com atitudes erradas, começa matando pessoas, começa a aparecer, começa a querer se mostrar que era forte, começa a derrubar portão, vai dormir com uma prostituta e começa a aparecer. Aí o povo queria prender ele sai com um portão imenso de bronze nas costas, se aparecendo. A unção de Deus não era para ele aparecer, não. A unção de Deus é para que ele fosse consagrado ao Senhor, para livrar o povo de Israel da escravidão. A unção de Deus é para que ele quebrar o jugo do inimigo. A unção de Deus sobre ele é para destruir as obras do inimigo sobre o povo judeu. Mas não, ele começou a aparecer, começou a se mostrar, a carregar o portão, mostrar que... Mas antes ele tinha deitado com a prostituta. Cuidado, homens. Eu falo homem, apesar de que hoje em dia, lá do mundo, né? As mulheres estão piores do que os homens. Elas se acharam, essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E ela se achou, para que ela fosse igual ao homem, ela tinha que ser promíscua como ele. Ela achou que era essa vantagem. Você, como homem, você promíscua mais do que ele, para provar que eu sou mulher. Para provar que nós somos iguais. E aí ela começou a trabalhar fora, ganhar dinheiro. E aí ela começou a ter dupla jornada, né? Que aí trabalha fora, se rala, chega em casa, rala. E a maioria dos homens não ajuda em casa. Aí ela teve dupla jornada. E aí esquece os filhos, que é a parte principal. Você, mulher, que é mãe. A missão maior da sua vida é os seus filhos, a educação dos seus filhos, é a criação dos seus filhos. Não é o seu trabalho, não é a sua profissão, não é a sua pós-graduação, seu mestrado, tudo isso pode fazer. Tudo isso pode fazer, mas não esqueça da missão principal, que é educar e criar os seus filhos à maneira de Deus. Esta é a sua missão principal. Não deixa seus filhos à mercê da televisão, não deixa seus filhos à mercê da internet, não deixa seus filhos serem cuidados pela babá eletrônica. Pais ausentes, filhos online. E acessa qualquer criança acessa os maiores sites pornográficos num clicar. Quem vai cuidar dessas crianças?
Quem está cuidando dessas crianças? A babá? A secretária? Por quê? Porque nós estamos preocupados. Não, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que fazer pós-graduação. Não sou contra nada disso. Que eu fiz tudo isso. Fiz. Mas eu sabia, eu fazia com sabedoria. Quando eu trabalhei até o último dia da minha gravidez, da Jordana. Ela não está aqui porque ela está numa pós-graduação. Eu trabalhei até o último dia de ganhar ela. Porque eu ganhei, acho que eu sou tão assim, eu quero as coisas tão rápido, que minhas filhas foram tudo de antecipada. A Jordana foi de 7 meses. A Amanda queria nascer com 7, eu tive que tomar remédio para segurar. Nasceu com 8 e pouco. A Priscila também foi com 8 e pouco. Quando eu dei a luz da Jordana, eu fui para dentro de casa. Aí quando a Jordana estava com 5 meses também, fiquei grávida da Amanda. Aí que eu fiquei em casa mesmo. E era assim, eu conto no outro livro, Mulheres Totalmente Realizadas, eu conto a respeito disso. E era assim, quando elas estavam na escola, aí eu ia para o escritório. Quando elas iam para natação, eu ia junto, eu fazia natação junto. Quando elas iam para a aula de inglês, eu ia para a aula de inglês junto. Quando elas iam para a aula de teclado, eu ia também. Aprendi, eu era craque, tocava excelente. A Júlia falou que minhas notas eram excelentes. Então, eu participava da vida delas, sem deixar de conquistar os meus desejos, os meus sonhos, mas tudo com sabedoria. Quem pode, mulher, se você pode, trabalha só meio período. Se você pode, claro que é difícil às vezes. Mas ora para Deus abençoar seu marido, para ele ser o provedor da casa. Coisa melhor que tem é ser madame. Marido cuidando da gente, bancando a gente. Tem nada melhor na vida, gente. Aí quando as meninas cresceram, quando a Priscila foi para a escola, aí eu voltei para o escritório. Voltei para o escritório. E aí fiz a sala maravilhosa para mim, fiz mesa ótima, maravilhosa, mas eu não suportava aquilo. Eu não suportava aqueles clientes enjoados. Eu queria brigar com eles, chegava lá mandando e desmandando, e achando que a gente era empregado deles, aquilo era mexer com a minha veia. Aí eu falei, quando começou a igreja aqui, em 2000, eu falei para o Salmo, quer saber de escritório não. 2000 e pouco, aí, em 2002 mais ou menos, quando o negócio apertou aqui na igreja, eu falei, você quer saber de uma coisa? Quer saber de contabilidade, administração, quer saber de nada disso. Eu vou para a igreja. Quero ficar aí na igreja. Quero tomar conta da obra. Isso que me satisfaz. Isso que me alegra. Dá trabalho? Dá. Tem gente insuportável? Tem muitos. Intragáveis? A maioria. Quer dizer, não. Uma grande maioria. Mas as recompensas são muito maiores. O prazer é muito maior. A alegria não tem tamanho. A satisfação. Ontem nós estivemos lá no Buena Vista, né, Fábio? Fábio esteve lá com a gente. Que prazer, irmãos. Prazer. 13 casais casaram. Aqueles que viviam lá no lixo, Ruda. Aqueles lá da Vila do Papel, sabe? E você vê eles casando, vendo as crianças sendo os porta-aliança. Irmão, não tem prazer, eu chorava, porque eu choro que nem com bula de remédio, né? É verdade. Não choro, eu não sou uma mulher chorona, mas quando fala de Deus, se você chega para mim, você pode falar assim, coisas terríveis, não me abala, mas se você chega para mim e conta um testemunho, olha, eu pedi uma agulha para Deus e Deus me deu, eu choro. Porque vê a provisão de Deus. Então, quando é coisa de Deus, eu me derramo. Nas outras áreas, eu sou, assim, forte. Mas quando fala em coisas de Deus, obra de Deus, testemunho de Deus,
eu me derreto toda. Então nós estivemos lá ontem, e vendo aqueles casais casando, pessoas que promíscuos, pessoas que drogas, pessoas que viviam no mundo das drogas, viviam no lixo. E ontem, sabe, receber um abraço daqueles assim, e dizer: pastora, muito obrigado. Pastora, muito obrigado, porque tudo isso eu devo ao trabalho da BM. Tudo isso eu devo ao trabalho da igreja que não desistiu de nós. E hoje é servindo ao Senhor, os filhos servindo ao Senhor. Eu tive o privilégio lá, pastor Silvio tirou umas fotos com crianças que eu vi pequenininho. Eu vi nascer, com crianças que eu vi nascer, hoje estão lá na igreja, servindo ao Senhor. Nós resgatamos aquelas crianças do mundo das drogas. Não tem preço que pague, não tem profissão melhor que seja nesse mundo que pague uma alma que a gente ganha para o Senhor, uma vida que é restaurada, uma família que é liberta. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem prazeres mundanos que pague isso, porque eu decidi servir a Deus, eu decidi amar a Deus e amar as coisas que são de Deus, fazer a obra do Senhor, e não tem maior recompensa, não tem maior recompensa. Eu posso dizer isso para vocês com grande alegria, com grande alegria. Glória a Deus, Serginho. Toma posse, tem certeza? Amém. Amém. É verdade, Serginho. É melhor chorar com Jesus do que sorrir com o mundo, porque os prazeres do mundo passam, mas as consequências do pecado são seríssimas. Quem queria falar aqui? Ruda. Lá no comunitário, né? Os nossos lá, os nossos 3 casais. Foi. E ontem lá na igreja chorando, aqueles assim mais anciões, assim, mais idosos, eles chorando, uma emoção tremenda, porque estão casando, regularizando a vida com Deus. E não tem nada melhor. Sim, pastor Silvio, você faria levantar, né? Uma salva mais forte para Jesus, que faz tudo isso. Sansão perdeu a unção, começou a desceu, pegando uma moça dos filisteus para casar com ela. Depois foi descendo, procurou uma prostituta. Depois se encantou com Dalila. Se encantou, ficou cego de paixão por esta mulher. Gente, a mulher aprontava com ele. Aliás, ela foi contratada, ela foi paga para iludir Sansão. E a coisa mais séria que eu acho em tudo isso, que diz assim: Dalila foi usada para dominar Sansão. Os líderes dos filisteus, que queriam destruir Sansão, disseram assim: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim subjugá-lo. O que o diabo quer fazer? Descobre qual é a força dele, descobre qual é a força dela, descobre qual é a força sua. O diabo quer saber qual é a sua força. Para quê? Para te prender, para te amarrar, para te destruir e para te subjugar, te tornar escravo. O diabo tem articulado, arquitetado, reúne lá Satanás, Lucifer, os seus demônios, os seus principados, suas potestades, e diz assim: como vou destruir aquela pessoa? O que nós vamos fazer para destruir aquele irmãozinho, aquela irmãzinha? O que é que eu vou fazer para destruí-lo? Cada um de nós, cada um
sabe qual que é a sua área fraca. Cada um de nós sabe. E o diabo também sabe. Pode ter certeza que ele vai tentar de todas as formas atingir essa área onde você é mais fraco, onde você é mais vulnerável. É a cobiça? É a inveja? É a tentação? É a prostituição? O adultério? As paixões? Ganância? A bebida? O vício? As drogas? Quando a gente fala de droga, a gente não está falando só de cocaína, de crack, de heroína. Não. Aquele remedinho que você não fica sem ele também é uma droga. É claro que cada um sabe como proceder. Mas nós não temos que ser escravos de droga nenhuma. Às vezes a gente fala muito da bebida, mas a gente também tem que falar da comida. E nós crente, venhamos e convenhamos. Somos chegados numa comida. Para não falar na glutonaria. Tudo aquilo que nos domina, nós nos tornamos escravo dele. Coca-Cola, Serginho, isso mesmo. Tem pessoas que não vivem sem Coca-Cola. Tem gente que levanta e toma Coca-Cola de manhã. Gente, aquilo é um mal terrível. Aliás, refrigerante, tudo que tem conservante é um mal, a gente deve evitar. E Dalila começou a iludir Sansão. Conta para mim. Olha só, o diabo não mudou a tática. Olha, se você me ama de verdade, você vai me contar o que é que acaba com as suas forças. Você já viu aquela historinha, prova de amor? Hoje no mundo não tem mais nada disso, não, porque as crianças já com 12, 11 anos, já está tudo largado. Já está todo mundo ficando. Fica com um hoje, fica com o outro amanhã, tem que beijar 1000 na festa, tem que sair com tantos, não sei com tantos. Tem uma prova de amor. Se você me ama, você vai ficar comigo. Se você realmente me ama. A tática do diabo não mudou, não. Continua a mesma. Se você me ama mesmo, olha, agora eu não amo mais a minha mulher. Por isso que eu vou arrumar um amante, sabe? Mas porque acabou. Eu não amo mais. Para que ficar com ela? A tática do diabo continua a mesma. Não mudou. Mais do que amor, chama-se fidelidade, compromisso. Eu sou fiel a esse homem. Sou fiel a ele até a morte. Porque eu decidi, antes de ser fiel a ele, eu sou fiel àquele que está lá em cima. E aquele que está aqui comigo, que é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. Eu decidi ser fiel a ele. Não tem homem nenhum, por mais bonito que seja, que vai me chamar a minha atenção, os meus olhos. Mas sabe para que também que eu conservo o amor por esse homem? Porque eu decidi amá-lo. Eu decidi ser uma mulher de um homem só. Foi meu primeiro homem. Foi o primeiro homem que eu me relacionei sexualmente. E eu quero dizer para vocês que esse negócio de tem que ver antes para ver se é bom. Tem isso não. Que é ótimo. Porque eu esperei em Deus. Esperei em Deus a hora de Deus. E hoje eu tenho colhido os frutos das bênçãos na minha vida, na minha família. Porque eu decidi, em primeiro lugar, um dia eu abri mão até dele, quando eu era namorada. Um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, se esse não for o homem da minha vida, o Senhor pode tirar. O Senhor pode tirar do meu coração, pode tirar da minha vida. Porque eu quero um homem que seja temente ao Senhor, que seja segundo o seu coração.
E Deus tirou aquela desespero que a gente tinha um pelo outro e colocou um amor verdadeiro, sincero. Porque eu decidi me render à vontade do Senhor. E tenho colhido os frutos maravilhosos. Vocês são frutos desse amor de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. De fazermos parte desse mundo, desse povo que está caminhando para o céu. Fazermos parte da família de Deus aqui na terra. Esse é um pedacinho da família. Essa não é a melhor igreja de Goiânia. Essa não é a que não tem problema. Nada disso. Graças a Deus tem igrejas maravilhosas por toda a esquina. Toda a esquina tem igrejas maravilhosas. Mas esse é o povo que Deus nos colocou na mão, para que pudéssemos estar caminhando juntos, para que pudesse servir ao Senhor, para que pudesse buscar fazer a vontade do Senhor, agradar ao Senhor. Perfeitos? Nós não somos e nem temos pretensão de ser, porque perfeito só o nosso Deus. Agora, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores. Eu preciso falar estas palavras para cada um de vocês. Sede minhas imitadoras, mulheres. Sede meus imitadores como casais. Sejam nossos imitadores. Eu tenho que falar essas palavras. Esse negócio de dizer assim, não olha para o homem não, olha só para Deus. Mentira, tem que olhar para o homem sim. Tem que olhar para a nossa vida sim. Tem que olhar para o nosso testemunho sim. Temos que ser exemplo, é grande a responsabilidade. Eu falo para minhas filhas, nosso telhado é de vidro, minha filha. Vocês têm que ter achar que é privilégio ser escolhidas para serem filhas de pastores, porque está todo mundo olhando para vocês, esperando um vacilo de vocês para dizer, olha lá, olha lá, olha lá a filha do pastor, não é da catedral da família? Falei, minha filha, o genro já sabe. Primeiro dia que chegou em casa para pedir namoro, sentamos e falamos, vocês têm certeza da escolha que vocês estão fazendo? Porque o ministério não é só para nós não, o ministério é para vocês, o ministério é para os genros, o ministério é para a família. Vocês têm certeza? Pode ter certeza que vocês vão ser mais cobrados do que todos. Sansão desceu, até contar o que tirava a força dele. Olha só, a mulher foi iludir nele. Tudo que ele falava que era para fazer, ela ia lá, amarrava o cabelo dele, amarrava ele com cordas, ele arrebentava. Até que chegou um momento que eu acho que um dos piores versículos da Bíblia, para mim, um dos mais comoventes, quando Dalila cortou o seu cabelo. E ele disse, aí ela falou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele disse assim, sairei ainda outra vez, como dantes, e me livrarei. O versículo que eu acho mais duro, porque ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Olha, o nosso pecado nos afasta do Espírito Santo de Deus. Você entristece, eu entristeço o Espírito Santo de Deus com as nossas iniquidades, com os nossos pecados, com as nossas atitudes. Uma coisa muito séria. O Espírito Santo de Deus tinha afastado dele. E quando ele saiu, ele foi presa fácil do inimigo, porque o Espírito Santo de Deus não estava mais com ele. Aí eles pegaram Sansão, furaram os seus olhos, acorrentaram Sansão e colocaram ele escravo. Sabe o que ele fazia? Ele ficava dia e noite numa roda de moinho, ali empurrando aquela roda dia e noite. Boi, animal.
Um homem que a palavra do Senhor diz, Sansão é luz, brilho intenso. Perdeu o seu brilho, perdeu a sua visão, perdeu os seus olhos, porque se encantou com as coisas do mundo, que começou a brincar com a unção de Deus. Não foi só por causa de Dalila, não. Dalila foi consequência. Foi brincando com a unção de Deus, brincando com a unção de Deus, quebrando o voto que fez com Deus, de servir ao Senhor, de amar a Deus, de estar na casa do Senhor. Foi quebrando. O pecado não acontece de uma vez, a destruição, a ruína não acontece de uma vez, ela vem devagarinho, passo a passo. Não vou na igreja hoje não. Pastora Cássia vai falar? Não estou cansada de ver a pastora Cássia falar. Vou hoje não. Trabalha a semana toda. Domingo é o dia do descanso. Traga seus filhos agora para a escola dominical, quando eles têm 5, 6, 7 anos, para que você não fique esperando eles o dia amanhecer, para eles chegarem drogados, bêbados, quando eles tiverem 16, 17, 18 anos. Traga agora, ensina agora, pai. Eu fui criada na escola dominical, desde novinha na escola dominical. Quando eu tinha 12 anos, sabe o que eu fazia? Antigamente assim, era secretária-geral da escola dominical. 12 anos, eu fazia o relatório geral. No nosso tempo, tinha dividido por classe. Quanto cada um trouxe, a Bíblia, revista, oferta, visita. E eu que fazia o relatório geral. E fazia com porcentagem, para saber qual era a classe que tinha ganho. Aí no final da reunião, eu 12 anos, levantava e falava: relatório geral da escola dominical da Assembleia de Deus, lá em Goiatuba, Goiás, né? E aí falava o relatório, 12 anos. Não lembro de ter perdido escola dominical, a não ser quando viajo, não sei, alguma coisa. Minhas filhas também. Escolhas, decisões, renúncia. Eu não sei o que é comer, fazer um almoço dia de domingo. Não sei, preparar um almoço para minha família. Graças a Deus que eu tenho ganhado almoço pronto. É as cunhadas, é minha mãe, cada um dia faz um almoço para nós. Mas eu não sei o que é preparar, sair no supermercado de manhã cedo para fazer um almoço para minha família. Renúncia. Vocês acham que eu não gostaria de estar em casa, dormindo? Quantas vezes a gente vai dormir às 3 da manhã, 4, 5 da manhã? Quantas vezes? Principalmente no sábado. 4 da manhã, 5 da manhã, estamos aqui na escola dominical às 9. Renúncia. Mas graças a Deus que a gente tem colhido os frutos maravilhosos dessa renúncia. Eu trouxe um slide de Sansão maravilhoso, sabe? A gente programa, mas parece que nunca dá certo, né? Amém. Eu trouxe umas paisagens bonitas, umas figuras bonitas, mostrando assim, de ungido a palhaço, de juiz libertador a escravo. E pus a foto maravilhosa assim de um palhaço. Não é o palhaço macarrão não, porque ele é ungido do Senhor, abençoado do Senhor, para cumprir com o mistério que Deus te deu, viu, palhaço? Não é palhaço, Marcos, agora está em Marcos. Não perca a unção que Deus te deu, para o ministério que Deus te deu. Não brinque com essa unção. Não brinque, não desvaloriza aquilo que Deus colocou na sua mão. Meu irmão, Deus te colocou na mão um ministério maravilhoso de ganhar crianças para o Senhor Jesus. Não brinque com esse ministério, viu? Não brinque. Um homem escolhido de Deus para reinar, terminou seus dias como escravo, acorrentado, cego
cego, porque brincou com a unção de Deus, brincou com os votos que tinha feito para Deus, brincou com o ministério, desprezou o ministério que Deus tinha para a sua vida. E no final teve que morrer com os filisteus, pagou com a sua própria vida o que Deus ia fazer na vida dele, sem precisar ele ser morto. Com certeza o que Deus tinha para Sansão era algo muito grande, mas ele desprezou. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.